O jogo no varejo mudou. Pensem na Amazon. Que negócio a Amazon está? No e-commerce. Varejo, o que mais? Logística. Ela está no setor de saúde. Ela entrou em streaming. Eles entraram em vários segmentos. Então, o que eu quero dizer? Se a gente vai olhar apenas um setor, a gente tem que entender que as paredes quebraram. Não existe mais diferença entre muitos negócios que antes falavam, esse é um varejista, esse não é. Eu escolhi um conceito para falar com vocês. Esse conceito chama desacoplamento. Eu vou dar alguns exemplos. Esse é um conceito publicado em The Economist, Harvard Business Review, entre outros materiais que depois vocês podem encontrar. No meu doutorado, durante um tempo, eu morei nos Estados Unidos, numa cidade pequena chamada Charlottesville. Nessa cidade, eu estava buscando que restaurante bom que tem aqui, e era 2010, 2011. Qual foi o processo que eu fiz? Eu estava olhando o jornal da cidade, e aí eu vi a propaganda desse restaurante chamado Dunners. Eu perguntei para a pessoa do hotel, esse é um bom restaurante? Falaram, super bom, mas faz a reserva. Então, olha só o processo que o consumidor passa, por exemplo, no setor de restaurantes. Então, ligar para fazer a reserva. Ao ir no restaurante, eu estava com o carro alugado, usa o estacionamento do restaurante. Ele ganha por isso. Uma vez que você está lá, você vai ocupar a mesa. Uma vez que você ocupou a mesa, você vai fazer o quê? Você vai pedir alimentos e bebidas, você vai consumir, você vai pagar a conta. Veja, ele dominava todas essas atividades. Aí eu estive lá recentemente e fiz esse mesmo exercício. Falei, como que seria esse processo do consumidor atualizando para o presente? E atualizando para o presente é assustador quando a gente olha o tanto de empresa que tem interagindo em momentos diferentes do nosso ciclo de consumo. Hoje, dificilmente, eu estaria folheando um jornal para procurar e vendo um anúncio de um restaurante. Eu iria no Yelp para ver avaliações de restaurantes, fotos, ligar para fazer a reserva. Quem aqui hoje liga para algum lugar com telefone fixo? Fazer a reserva? Eu usaria o OpenTable, um aplicativo para você fazer a reserva. Ir ao restaurante dirigindo, olha, vou tomar vinho, quero ficar tranquilo. Usa o Uber. Na época não era assim. Ocupar a mesa, continua ocupando a mesa. Se eu não quiser ir lá, também está no DoorDash, que é o equivalente ao iFood. E vejam, até para pagar a conta, ele perdeu o domínio da experiência do cliente, que era só dele. Para pagar a conta, tem um aplicativo lá que chama Toast. Ele é um POS. Ele fica lá na sua mesa, você faz os pedidos, e depois que você faz os pedidos, você quer ratear a conta, pagar a conta, e pronto, e ir embora. Você pode fazer tudo isso diretamente da sua mesa, sem chamar um garçom. Então, o que eu quero dizer? Olha o que tem de interessante aqui. Como ele perdeu a dominância das atividades do consumidor e ele começou a compartilhar com startups. As startups não roubaram o cliente deles, continuam indo lá, mas compartilhando atividades. Vamos pensar no setor de beleza. Se a gente olhar essa mesma lógica das atividades do consumidor e as empresas que estão interagindo conosco no ambiente do varejo, a Sephora é uma dessas empresas nos Estados Unidos, grande varejista. Você vai à loja, você avalia os produtos, você experimenta, você escolhe, compra e consome. Ela teve um grande problema durante um tempo. Esse problema chamava Bird Box. Você assina, você paga X dólares por mês, você recebe caixinhas com produtos de beleza do tamanho de amostras. O que aconteceu quando milhares e milhões de pessoas começaram a assinar essa caixinha? Elas deixavam de ir até o varejista, elas deixavam de ir até a loja. E o tráfego de loja, que é super importante no ambiente do varejo, começou a cair. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são executivos da área de varejo na Sephora. Vocês estão passando por esse desafio. O que vocês fariam? Vão montar o igual. O Alan falou que montaria igual. Agora, imagina o seguinte. Se eu sou a figura mais poderosa dessa estrutura da Sephora, que chama Chief Merchandising Officer, que é a pessoa que cuida das lojas, eu viro para o Alan e falo, Alan, você vai tirar ainda mais o tráfego da loja? Vai acabar com o meu negócio? Percebam o dilema? Aí o que a Sephora fez? Para agradar essa figura, o que ela fez? Vamos fazer as caixinhas, só que ao invés de mandar na casa das pessoas, as pessoas vão ter que retirar na loja. O que vocês acham que aconteceu? Lançou a mesma solução. Não conseguiu decolar. Por quê? Porque lançou com as travas do que era melhor para ela, não para o consumidor. Então, vejam, tomar grandes decisões no ambiente de varejo nunca foi tão difícil. Porque muitas vezes as melhores decisões são boas para o consumidor, só que são ruins para o nosso negócio. E a gente vai ter que conviver com esse dilema. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte, percebam que na jornada do consumidor há um desacoplamento. Cada startup entrando, olhando um elo, uma atividade, tentando fazer melhor para o cliente, ganhar tempo, esforço ou dinheiro.